Olá pessoal, hoje estamos aqui com Rafael Macena. Rafael que é um empreendedor no segmento de parafusos, tem a Macena Parafusos e hoje nós vamos bater um papo aqui com o Rafael para entender um pouquinho da sua história. E já aproveite para começar esse bate-papo, seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. Perguntando se esse desejo de empreender, ele já vem desde criança ou se ele foi sendo adquirido ao longo do tempo. Cara, o desejo de empreender realmente foi desde criança. Aqui nesse mesmo lugar, inclusive, era onde a minha tia Dite, ela tinha um mercadinho. Então, desde criança eu vinha pra cá, gostava de ajudar ela, gostava de ficar por aqui junto com ela. Aí eu dizia pro meu pai, quando eu crescer eu quero ter um mercadinho. Só que mudou, né? Não é exatamente um mercadinho, mas é empreendedorismo de toda forma e toda forma de empreender vale, né? Quando você percebeu, assim, essa vontade de empreender, foi com quantos anos? Você lembra o marco de quando você decidiu? Isso é pra mim. Desde criança mesmo, assim, desde quando eu me conheço por gente. Inclusive tem uma história que, se você perguntar até meus pais, eles vão responder e dizer que sim. Eu cheguei a vender picolé, cheguei a pegar frete de caldo de mão, cheguei a fazer várias coisas. E nessas experiências, eu tenho certeza que quando eu falo isso, eu falo pras pessoas que cheguei a vender picolé, eu tenho certeza que as pessoas às vezes julgam, dizendo que, poxa, como é que pode você ter condições de vender picolé? Mas eu dou graças a Deus porque meus pais me deixaram fazer isso, porque através dessa experiência que eu tive, foi onde eu decidi que eu queria empreender. Você não precisava vender picolé? Não, tinha essa necessidade? Não, é porque eu queria. Eu ganhava a minha mesada, né, de final de semana, meus pais me davam, o quê? Naquele tempo, né, 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, era R$1, era muito dinheiro. Então, ele me dava R$1, eu comprava picolé, com a caixa de picolé, e saia vendendo picolé ali mesmo, na loja dos meus pais, ia na rua, na feira, e vendia. Isso durou pouco tempo. Até porque eu acho que a intenção dos meus pais era que eu tivesse a experiência de empreender. Daí pra frente, foi só vento e popa, né? Foi só crescendo. Eles nunca me impediram de vender alguma coisa, nunca me impediram de crescer no empreendedorismo. Ao contrário, minha mãe sempre me incentivou, meu pai sempre me incentivou a empreender, sempre me incentivou a estudar. Por mais que estudar não fosse meu forte, mas empreender era. Então, é disso que eu gosto. Não tem pra onde correr, eu não consigo, como dizem, sair do operacional, né? Como muitos dizem por aí, você tem que sair do operacional, você tem que ir pro estratégico. Mas é o que eu gosto, cara. Eu gosto de falar com aquele cara, com o seu Zé, que tá precisando de resolver aquela bronquinha dela pequena. Eu gosto de falar com Dona Maria, que a abraçadeira do bujão de gás dela soltou, ela precisa de outra. É dessas pessoas que a gente gosta de lidar, de ouvir as histórias das pessoas. A gente, quando tá no balcão, nós ouvimos histórias de todos os tipos. Nós conversamos com o nosso cliente, nós entendemos a dificuldade do nosso cliente. Inclusive, aqui na loja, a gente tem um modo muito diferente de atender. A gente escuta o cliente, a gente vê o que ele precisa. E por mais que às vezes ele tenha a ideia de gastar mais, de comprar aquele produto mais caro, se a gente notar, se a gente vê que aquele produto mais barato, aquela ideia mais em conta, vai dar certo, a gente dá a ideia para ele. Fatura menos, mas a gente tem a mente tranquila de que a gente fez o melhor para o nosso cliente. Cresceu muito a tendência de que as lojas precisam ter o autoatendimento e que o cliente precisa vir pegar o produto, ir lá no caixa pagar e ir embora. Mas aqui você ainda preza muito pelo atendimento no balcão, não é isso, Rafa? Prezo. Aqui a nossa loja ela é uma mistura. O cliente, se ele quiser se autoatender, ele tem como vir e se autoatender. Ele vem, entra aqui no balcão, pega o que ele quer, entra ali também, pega o que ele quer, vai aqui no painel canaletado, né, nos produtos, escolhe, vem ali e paga. E se ele quiser algum produto em específico, ele pede pra gente. Se ele não souber onde tá, ele pede pra gente. Eu prezo muito, porque eu acredito que o nosso cliente, ele deve ser respeitado ao ponto dele ser atendido. Aquela questão de, o cara tem que pegar, vai ali no prateleiro e pega o que ele quer, se ele quiser. Mas se ele quiser comprar alguma coisa, se ele quiser conversar, se ele quiser a nossa opinião, se ele quiser a opinião de quem sabe, né? Que o cara nem sempre ele vem comprar alguma coisa e ele vai ter a certeza do que ele quer. Ele vem comprar um produto que ele acha que vai dar certo. E a gente que vende, a gente é para saber tudo sobre o nosso produto. Se eu vendo uma extensão, eu tenho que saber até quantos amperes aquela extensão funciona. E se o meu cliente que vai usar ela, se vai funcionar. Se o cara vir comprar uma extensão dessa de 10 amperes e ele querer colocar numa caixa de som, num paredão, ele não vai funcionar, vai queimar na mesma hora. Então, a gente tem que vender o produto de acordo com o cliente. Se o cliente, às vezes o cliente é desinformado e vem comprar aquele produto sem saber que não vai funcionar para ele. Então, quando você não vende no balcão, o cliente ele volta. Isso acontece muito, principalmente nas grandes empresas, porque o cara vai lá,
ele pega o que ele quer, paga e vai embora. Quando chega lá, eita, não é isso que eu quero, volta na loja e ali, depois que ele volta na loja, ele toma o tempo do vendedor, ele toma o tempo do fiscal, que vai ter que fazer uma nota de devolução, ele perde o tempo dele só porque ele não encontrou um vendedor que o atendesse. Muito bom. Inclusive, aqui você tem como diferencial esse foco na solução, né? Sim. Até no problema do cliente para resolver o problema do cliente. Isso. E isso, você acha que é um grande diferencial aqui da Marcena Parafusos hoje? Eu acredito que sim, porque isso não sou eu que digo. Isso é os nossos clientes que vêm de outras lojas. Eles vêm dizendo, olha, eu fui em tal loja e comprei, vamos dizer, essa barra rosqueada, esse fuso. E esse fuso eu comprei, o cara disse que era essa medida, mas não é. E eu compro aqui, você sabe o que você está vendendo, você sabe que essa barra vai pegar nessa porca, você sabe a dureza, você sabe se vai realmente suprir a minha necessidade. Inclusive, nós fazemos muito, o cliente vem para cá, ele vem com a intenção de comprar um produto e nós fazemos uma cotação. Vamos ver se você levar esse produto vai ser melhor para o senhor? Vamos ver se você fazer dessa forma vai sair mais barato pro senhor. E assim, é claro que todo mundo gosta de economizar. Eu sou um dos que gostam de economizar, inclusive meu cliente. Então, o que eu não quero para mim, eu jamais vou querer pro meu cliente. Eu quero que ele economize o dinheiro dele, eu quero que ele saia daqui satisfeito. A minha melhor satisfação é quando um cliente diz que foi bem atendido aqui e quando um cliente diz que ficou satisfeito. Ah, se tá mais caro, outro mais barato, eu prezo muito por isso. Mas a minha maior preocupação hoje é se meu cliente está satisfeito com o atendimento e se ele está satisfeito com o meu produto. Se eu tiver aqui um produto que o meu cliente não ficou satisfeito, eu já tenho de circulação imediatamente. A Marcena Parafusos começou, Rafael, vendendo parafusos ou nem sempre foi assim? Começou com outros produtos e depois migrou para parafusos? Como é que surgiu a Marcena Parafusos? A Marcena começou vendendo parafusos. E aí nós começamos vendendo parafusos e eu comecei na loja da minha mãe, que ela vendia a linha francesa, né, que é a linha de parafusos para madeira, e eu fiquei responsável por vender esse produto. No que eu fiquei responsável por vender esse produto, eu conversando com o meu irmão, o Breno olhou para mim e disse, por que tu não abre uma loja de parafuso? De início eu ri, porque há um tempo atrás, quem imaginaria uma loja de parafusos? Porque parafuso é uma coisa que é tão pouquinho, Só que a gente acaba não vendendo só parafuso, vende uma infinidade de coisas. Mas quando ele disse isso eu ri. Ele disse, não, eu tô falando sério. Por que você não colocou uma loja de parafusos? Abre ali no outro lado, faz assim, faz dessa forma. E eu comecei a pensar, eu disse, olha, eu acho que dá certo. Vou acolher a ideia do meu irmão. E quem me pergunta, eu faço questão de falar, foi meu irmão que me deu a ideia. Não foi ideia, não partiu exatamente de mim. Mas, graças a Deus, deu certo, estamos trabalhando dessa forma, tá dando certo. As pessoas da cidade gostam do nosso atendimento, as pessoas que não é da cidade também gostam. E nós procuramos sempre manter aqueles produtos de boa qualidade, por mais que às vezes um produto aumente de preço, mas gostamos de ficar naquela marca, naquele produto, porque o nosso cliente, ele gosta daquele tipo de produto. Ele gosta de vir comprar o que ele já pensou em comprar. E falando ainda desse início, Rafael, qual foi a maior dificuldade enfrentada aí nos primeiros anos ou ao longo da história da Marcena Parafusos? Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou? Foi a pandemia? Foi o início? Foi o começo? Os primeiros passos? A maior dificuldade, cara, foi a desinformação. A desinformação que nós empreendedores, eu falo não só por mim, mas por qualquer pessoa que venha começar um negócio, a desinformação é o pior inimigo do empreendedor. Porque o empreendedor, ele tem na cabeça dele, quando ele começa a trabalhar, ele começa dizendo assim, eu vou comprar esse item por 10 e vender por 20, ganhei 10. Daqui a pouco eu compro 2, aí vou vender. Só que por trás de uma venda, por trás de uma negociação, existe uma série de questões. Se você vai vender, você tem que emitir uma nota. Se você vai comprar, você tem que comprar com nota. Se você for passar no cartão, você tem que acrescentar aquele valor, aquele item de cartão. E se o cliente quiser comprar a prazo, você tem que fazer uma análise de crédito. Então, toda essa questão de desinformação é o maior inimigo do empreendedor hoje em dia. Não só comigo aconteceu, mas acontece até hoje com milhares de empreendedores. Você que é empreendedor, eu tenho uma dica para você. Procure se informar dos produtos que você vende, procure se informar da parte fiscal, procure se informar do tamanho do imposto que você paga, porque quando você for procurar se informar, quando vier algum tipo de aviso para você, pode ser tarde demais. Então, se você hoje está me ouvindo, se você é empreendedor, procure se informar,
procure entender mais do que é uma empresa. Procure entender mais do que é uma gestão. Se você não aprender o que é gestão, quando você chegar a um determinado passo, a uma determinada altura de empreendimento, essa sua desinformação vai acabar lhe sufocando. E se você não procurar se informar antes, isso pode até levar até a falência do seu negócio. Há muitas frustrações. Infelizmente, existe muita injustiça hoje para o empreendedor brasileiro. Muita injustiça. Você tem que seguir uma série de regras. Você tem que seguir uma série de questões. Então, se você hoje vai empreender no Brasil, você tem que aprender antes de você começar a empreender, porque é muita burocracia. E o que fazer então, Rafael, para não permitir que essas burocracias, que essas regras impostas para o empreendedor não atrapalhem o fluxo de atendimento, para fazer com que você queira ouvir o seu cliente e não esteja de saco cheio ou muito atordoado devido às questões de gestão da empresa, para que você consiga atender bem o cliente e escutá-lo, como você bem falou. Como é que faz para conciliar isso aí? Escutar os problemas do cliente e ao mesmo tempo pensar em como melhorar a empresa enquanto gestão? Como é que você faz para tornar a sua empresa sempre atrativa para o seu cliente? Eu acredito que se você hoje não tem uma informação dessa questão, se você não tem muito entendimento, é procurar quem entende. Se você hoje está começando um negócio, se você está confuso de como funcionam as coisas, procure alguém que entende para lhe explicar direitinho, procure alguém que possa lhe ensinar como é que isso funciona. Porque realmente é difícil. Hoje em dia não tem como você atender bem e você também ser da parte burocrática. Se você for parte burocrática, você fica chato. Porque aquele cliente que não quer burocracia, ele não vai querer conversar com você. Aquele cliente chega, não quer nota fiscal, só quer ele só quer saber, ele só quer saber de comprar o produto dele e ir embora. E a nossa obrigação é emitir a nota. Aqui na loja, a gente sempre oferece. Meu amigo, eu tô comprando isso aqui, quando deu R$20, quer a nota, meu amigo? Quer não. Mas se o cliente não quiser, a gente emite de toda forma. Mesmo que ele não queira, tá ali a notinha dele. Inclusive, tem muitos casos de clientes que não levam a nota, vem aqui trocar o produto, nós temos a nota salva no nosso sistema. A nota é salva, o cliente vem, fica feliz e pronto, acabou o problema. Não tem bronca. Mas se você não for pra burocracia, uma hora ou outra, você vai ter que pagar alguém para ficar naquela parte burocrática. Porque tem que existir. Sim. Entendeu? Tem que existir. Para atender bem hoje em dia, não tem muito o que fazer. É você ouvir o cliente, você escuta o cliente, ser simpático com o cliente, porque afinal de contas é aquele cliente que está pagando suas contas. Então, sim, tem que ser muito bem tratado. O cliente, ele é um profissional, o cliente, ele é um pai de família, o cliente, ele é um empreendedor também. Então, ele vai vir, vamos dizer assim, com todas as ideias dele para você. O cliente, ele não é um número, né? Ele não é um número. É somente um número. Não. A gente aqui, pelo menos para mim, o meu cliente, ele não é um número, ele é um cliente, ele é uma pessoa que ele tem família, ele tem histórias para contar. Tem muita gente que chega na loja e compra e conversa, e o meu vendedor, ele conversa também. Eu não cobro dos meus vendedores, eu não chego para eles e digo assim, cara, olha, corta a conversa, você tá perdendo muito tempo com esse cara. Eu não digo isso para eles não precisam ouvir isso, porque o nosso cliente, ele vem, dá o lucro pra gente, e além de dar o lucro, ele dá uma boa história pra gente. A gente gosta. Você que é cliente, que vem aqui na loja, pode contar a sua história, pode contar, pode vir aqui conversar com a gente. Nós estamos de ouvidos abertos para vocês. Nós escutamos o nosso cliente. Essa eu acredito que é uma das melhores estratégias de marketing que você pode executar aqui na Macena Parafusos, porque se importar com o cliente é uma coisa que está muito escasso no mercado. Existem, até mesmo quando você vai para empresas que têm o seu atendimento terceirizado. Aqui você faz muito atendimento ainda também, né? Enquanto dono, apesar de ter seus colaboradores, mas você também faz. E incentiva seus colaboradores a escutarem o cliente, de entender o cliente, de conversar com o cliente, de perder tempo com o cliente. Isso hoje tem muitos empreendedores que enxergam o cliente como número, terceirizaram lá, colocaram funcionários na sua operação para fazer o atendimento, e o atendimento é a parte, digamos que a mais importante da empresa, porque é dali que você consegue tirar o dinheiro do bolso do cliente. Isso. Para chegar no seu caixa e você ter toda a sua operação rodando, né? Então, muito bom. Acho que essa é uma boa lição a ser tirada aqui desse bate-papo.
de que o cliente, ele é a pessoa mais importante da empresa. A pessoa mais importante da empresa não é Rafael, não são os colaboradores, são os clientes. É claro que há exceções. Aquela velha história de o cliente sempre tem razão, isso não existe. Isso não existe. Quem tem razão é quem tem razão. Às vezes o vendedor tem razão e às vezes o próprio cliente tem razão. Já ouvi casos aqui de o cliente falar mal do vendedor, dizer que o vendedor estava fazendo uma coisa e outra, e quando olhar nas câmeras, o vendedor estava atendendo normalmente, sendo cordial, atendendo bem, e o cara estava muito apressado, o cara estava com a cabeça quente, explodiu ali na hora e ficou chateado e queimou o vendedor. E acontece, muito isso aí, acontece. Os meus vendedores, eu tenho completa confiança neles, de que eles sabem atender, eu tenho completa confiança neles que eles estão bem treinados, porque fui eu que os treinei, foi eu que disse a eles o que era para fazer, o que não era para fazer, o que podia ser feito e o que não podia ser feito. De como o modus operandi da gente aqui de trabalhar é dessa forma. Nós valorizamos nossos clientes, mas nós sabemos até nós podemos ir. Sim. O nosso cliente, o meu cliente, o que vem para cá, ele vem para cá para resolver problema. Ele vem, olha, eu preciso de um parafuso para colocar em tal lugar. Aí a gente vai lá e diz, como é que é, Elis? Eu não sei. Como é que é esse parafuso? Cara, eu não sei. É o parafuso de tal canto do carro. Aí a gente vai lá e pergunta, amigo, o senhor sabe qual é a cabeça do parafuso, que chave o senhor usou para tirar? Aí ele diz, eu usei tal chave. Se o senhor hoje pudesse dizer qual o tamanho, qual seria o tamanho? Ele vai lá e diz o tamanho. Tá certo. Aí eu pergunto outro detalhe. Cada detalhe que a gente pergunta é onde a gente vai chegar, qual o parafuso que ele vai escolher. Rafael, qual a maior dificuldade de treinar a sua equipe sendo um segmento tão específico? Que imagine que quantos parafusos existem aqui? Variedade. Existe cerca de 6 ou 7 mil itens. Olha aí. De parafusos diferentes. E como que faz para treinar a sua equipe para atender bem, entender a necessidade do cliente e fazer com que eles deem a solução? Cara, só com o tempo. A gente não tem como você treinar uma equipe para o cara lidar com fixadores, que é parafusos, e o cara, depois de um mês, o cara diz, eu tô craque. Não tem como. Não tem uma faculdade que você possa fazer, não tem um curso que você possa fazer, não tem nada. É com o tempo. Inclusive, muito do que nós aprendemos aqui é nosso cliente que ensina. Nós próprios, porque às vezes o cliente, ele vem em um determinado lugar que ele sabe tudo. Então, ele vai lá e ensina a gente. E a gente passa pro próximo, passa pro próximo, passa pro próximo. E, Rafael, se você pudesse escolher entre começar mais cedo com menos experiência ou começar mais tarde com mais experiência, no seu caso você já começou muito cedo com pouca experiência. Foi. Se você pudesse tomar essa decisão hoje, qual você escolheria? Começar mais tarde com mais experiência, começar mais cedo com menos experiência? Qual seria a sua decisão? Cara, eu não mudaria nada do que foi feito. Não me arrependo de nada que aconteceu na minha vida em questão de empreendedorismo. A única coisa que eu me arrependo foi de não ter procurado saber antes as informações necessárias. Eu deixava muito as coisas, como diz o Deus dará, né? Deixava muito assim, não se importava muito com essa questão e fazendo bem ou mal, eu tive que aprender a força, né? Que a parte burocrática é a parte que todo mundo odeia, mas eu tive que aprender a força e não aprenderia mais tarde, não deixaria para empreender mais tarde. Empreender é o agora, Se você comprar um chiclete na rua e vender o chiclete num canto e vender no outro, isso aí já é empreendimento. Já é empreender. Então empreender já está no nosso sangue. A gente já tem o sangue de empreender. Se você fazer um brigadeiro e vender na faculdade, isso aí já é um empreendimento. Você já está empreendendo. Se você comprar um brigadeiro e vender na tua escola, já é empreendimento. Então a questão é, até quando você vai conseguir manter esse empreendimento? Até quando você vai conseguir forças para continuar com esse empreendimento dentro de um sistema que não te apoia, infelizmente. Dentro de um sistema que não dá forças ao empreendedor. Hoje, infelizmente, o nosso sistema é um sistema que não dá muita vantagem, não dá muita força. Olha, se você fizer uma coisa diferente, você logo é avisado. Mas se você fizer alguma coisa que fique lá estagnado, parado, se você não inovar, se você não se reinventar, você fica ali parado. Hoje em dia você tem que se reinventar.
Hoje em dia você tem que correr atrás. Se você viesse aqui, vamos dizer, se você viesse falar comigo há 2 anos atrás, por exemplo, talvez o meu pensamento fosse diferente. Talvez eu não estivesse aqui gravando um podcast com a Agência Ângelo. Talvez eu não tivesse essa mentalidade de crescimento, mas eu tive que ter, porque o mundo mudou. O mundo mudou. As pessoas que hoje podem ser teus clientes são aquelas crianças de antigamente. As crianças que antes os pais levavam para algum canto são hoje os adultos. Então, não é eles que tem que se adaptar, é a gente que tem que se adaptar a eles, porque eles são maioria. Hoje, a grande maioria das pessoas está nas redes sociais. As pessoas não estão muito mais na televisão. Antes você colocava propaganda na televisão, é caríssimo propaganda na televisão. E na internet é de graça. Você contrata a geração Z para Macena Parafuso? Contrato, tem geração Z aqui. Aqui tem. Sempre tem a história. Sempre tem a história. Todo mundo da geração Z sempre tem uma ideia mirabolante que vem dizer para o chefe, que o chefe dizer, cara, não é desse jeito. Tenha calma, vai devagar, cara. Tem umas lógicas, né, que o pessoal da geração Z faz que é bem diferente. Mas é um pessoal que é gente boa, cara. É um pessoal que, assim, hoje já me deu bastante ideia de muita coisa. O pessoal da geração Z é um pessoal que não pensa como a gente. É um pessoal que tem uma ideia muito diferente. E que nós podemos aproveitar muita coisa boa da geração Z. Basta a gente conversar com eles, explicar as coisas. Só não pode esquecer de explicar nada. Tem que ser tudo explicado nos mínimos detalhes. Porque se você deixar alguma coisa sem explicar, ele vai deduzir e vai dizer, o chefe quer dessa forma e vai fazer do jeito dele. E quando você for ver, vai ser tarde demais. Sim. Olha aí, dica boa, viu? Pra você que tá pensando em não contratar a geração Z, tem muita essa conversa hoje, não contrato mais geração Z pra minha empresa, dá muito trabalho, não sei o quê. Contrate e aproveite o que eles têm de bom. Eu acredito que a questão da contratação, ela varia muito de pessoa para pessoa. Eu mesmo, quando eu vou contratar, eu não vou ver só um currículo, eu vou ver quem é a pessoa, eu vou ver como aquela pessoa se porta, eu vejo como é o comportamento daquela pessoa. Tudo isso é uma questão que tem que ser analisada. Eu não vou contratar, por um acaso, uma pessoa para cá, uma pessoa que não bate com a referência da loja. Eu tenho que contratar uma pessoa que pense da mesma forma que eu penso. Afinal de contas, a empresa é minha. Então eu tenho que contratar uma pessoa que pense do jeito que eu penso. Se não pensar do jeito que eu penso, ele tem que aceitar o jeito que eu penso. Se ele não aceitar o jeito que eu penso, eu não tenho muito o que fazer. Como é que eu vou incentivar uma pessoa? Como é que eu vou crescer junto com uma pessoa se a pessoa pensa diferente de mim? Se a pessoa acha que minha empresa é uma empresa, vamos dizer, fraca, uma empresa ruim, então essa pessoa não está apta a trabalhar comigo. Eu tenho que ter na minha empresa pessoas que queiram trabalhar comigo. Graças a Deus, hoje, na Macena Parafusos, a gente tem essas pessoas. Eles gostam de trabalhar aqui, eles gostam do dia a dia, eles gostam de chegar aqui, faz um cafezinho, toma um cafezinho durante o dia, ou traz um lanche, e assim vai, se dando, conversando. Eu sou um chefe, mas eles conversam comigo normal. Eu sou um chefe, mas sou também um funcionário, então não tem muito o que fazer. Claro que eu não tô dentro da vida deles como um amigo, né? Mas eu tô dentro e eu sei as dores dos meus funcionários, gosto também de escutá-los. O que eles dizem aqui, olha, Rafael, o que é que você acha de vender isso aqui? Eu vou lá e compro. Eles vendem. Rafael, tá o cliente que pediu isso aqui, eu digo, anota aí. Aí quando chega o vendedor, eu compro também. Eu escuto eles e eles me escutam. Eu acho muito complicado se a pessoa for um patrão, que hoje essa palavra é muito forte, não pode mais dizer patrão não, nem chefe, tem que ser uma outra palavra, né? Que tá tudo muito complicado hoje em dia. Mas hoje em dia, se você for um patrão, vamos dizer assim, que você não escuta seus funcionários, não eles vão ficar chateados, quem vai ficar chateado é você. Porque se você não escutar as demandas que você não escutou do seu cliente, quem é que vai te falar? Funcionário. Quem é que sustenta a empresa? É o cliente. E o cliente fala com quem? Com o funcionário. Então, se você não escuta teu funcionário, botar só o que você quiser vender, você vai sempre ficar no vermelho. Sempre, sempre. Você tem que escutar o que as pessoas querem. Tem que ver qual é a demanda da empresa. Tem que ver qual a convida seus funcionários para uma conversa, ouve eles em qualquer momento do dia. Qualquer momento do dia. Tá sempre aberto. A gente tá sempre aberto. Sempre aberto. Às vezes você pode chegar aqui na loja e quando tiver, às vezes tá nós três conversando aqui, é porque a gente tá conversando. Porque eu tô ouvindo eles, as demandas. Rafael, eu acho melhor. E o que é que você acha da gente fazer dessa forma agora? Por exemplo, uma ideia boa que um dos colaboradores deu. A nossa loja, sempre que iniciava o dia, o rapaz varria a loja, né? O colaborador varria a loja e passava o dia normal. E todos os dias, amanhecia o dia e ele varria a loja. Aí ele disse, Rafael,
por que é que você acha da gente todos os dias, em vez de varrer a loja de manhã, varrer no final da tarde? Porque em vez de só varrer, a gente pode varrer e passar o pano. Então, ou eu digo, rapaz, uma boa ideia. E não fica só em cima de uma pessoa, né? Fica todo mundo trabalhando junto. Vamos fazer assim, todos os dias, se você vir aqui de 4h30 para 5 horas, eles estão varrendo e limpando a loja. Já amanhece pronto. Já amanhece pronto. Já quando o primeiro cliente dá o primeiro passo aqui, a loja tá limpinha. Porque não foi eu que dei a ideia. Quem deu a ideia foi um colaborador. Um colaborador que pensa, que analisa. Um colaborador que gosta de trabalhar onde ele trabalha. Se você tem com você pessoas que não gostam de trabalhar onde ele trabalha, quando chegar qualquer pessoa para conversar com ele, diz assim, pai, como é que tá as coisas? Como é que é o trabalho aqui? É bom? O cara vai dizer, cara, se eu encontrasse outra coisa, eu ia para outro canto. Ele não vai dizer, eu gosto de trabalhar aqui, é legal, um ambiente bacana, todo mundo se gosta. Os clientes, eles gostam de vir aqui. Eu tenho clientes que eles vêm para cá, às vezes, só para sentar aqui e olhar pro tempo e ver a gente e conversar. O cara que é marceneiro chega aqui, ô papai, aí, vai querer o quê? Não, vim só aqui aproveitar o Wi-Fi e conversar com vocês. Aí, tá, bem-vindo, vem pra cá, toma um cafezinho aí. Sinal que você se sente acolhido, né? Na empresa. Não tem esse problema, não tem esse... Se o cara quiser vir, vem, quiser comprar, compra, não tem problema. Agora, se a gente estiver trabalhando, a gente não vai deixar de trabalhar pra conversar, não é? Rafael, muito bom. Inclusive, lembrei de uma coisa que você faz muito bem também, que é a sua divulgação. Rafael, ele aparece nas divulgações, ele tá lá fazendo os stories no Instagram, ele faz os vídeos, ele coloca a cara mesmo pra divulgar a sua marca. Rafael, você acha que isso impacta no faturamento da empresa? Aparecer nas divulgações, no marketing da sua empresa, colocar seu rosto, isso melhora o seu faturamento ou você não percebe diferença? Melhora. Isso aí com certeza melhora. Por que melhora o faturamento? Porque às vezes a pessoa tá lá na rede social e ela tá de bobeira, sem fazer nada, e ela já tá pensando em fazer alguma coisa e em determinada loja. Eu vou em tal loja comprar isso aqui, né? Eu vou em tal loja comprar esse produto e tal. E de repente você aparece mostrando que na tua loja também vende aquele produto e que o cliente pode ir lá. E outra coisa, cara, o principal, quem tem que aparecer na rede social é o dono. Você não vê, tá aí, ó, o velho da van. O velho da van tá aparecendo, botando ele poderia muito bem pagar uma equipe de marketing pra qualquer pessoa aparecer no lugar dele. Poderia, o cara fatura milhões por dia, milhões ele fatura por dia. Ele não precisa aparecer, mas ele faz questão de aparecer por quê? Porque ele é o dono. Ninguém melhor pra explicar quão bom é a sua empresa do que o dono. Imagina só, o cara vai pegar, fazer a tua propaganda, você pagar o cara e o cara, ó, tal loja, vende isso aqui, o dono chega assim, opa, patrão, nós temos esse produto, como é que você quer? Nós temos isso, nós temos aquilo, eu tenho aquilo ali também, se você não quiser isso aqui, eu tenho aquilo ali. Então, o melhor vendedor é o dono. O cliente sente esse brilho no olho do dono. Sente a gente que é dono, a gente tem um brilho no olho diferente, porque a gente tá vendendo, porque a gente gosta. Eu gosto de vender. Pra mim, eu não vou mentir, pra mim é um desafio fazer esses vídeos. Aparecer um desafio, porque eu sou muito tímido. Eu ia perguntar agora, qual a sua maior dificuldade em gravar esses vídeos? Eu sou muito tímido assim ao extremo. Hoje a gente tá aqui gravando esse podcast porque não tem ninguém vendo, é só a gente. Então, pra mim tá sendo fácil porque tá só a gente, tá uma coisa mais tranquila, mais leve. Se errar, tem como ajeitar na edição. Então, é diferente. Pra mim, eu sou muito tímido ao ponto de realmente travar. Quando eu vou gravar aqueles vídeos que eu faço, eu repito várias vezes porque eu não consigo decorar uma fala, às vezes que tem que ter uma fala, eu não consigo às vezes falar na hora certa, é tudo nervosinho. Quem vê no Instagram pensa, rapaz, Rafael fala tão bem. Justamente. Né? Todo mundo não percebe o bastidor, não vê o... É muito tempo, a gente demora muito pra fazer esses vídeos, porque não é só uma tentativa, são várias vezes. Não tem como você, que é tímido, chegar assim, do nada você desabrochar, é muito difícil. Mas você tem que colocar uma coisa na sua cabeça, o que tá em jogo é a sua empresa, e você tem que lutar por ela quem lhe sustenta. Então, quando você bota o seu rosto ali na frente da sua empresa, as pessoas entendem que tem uma pessoa ali naquela empresa. Não é só um corporativo, não é só aquele grupo de gente que está mandando em alguma coisa. Não, tem um dono ali naquela empresa. Aproveitando essa linha de raciocínio, nós somos parceiros da Macena Parafusos e fizemos um trabalho juntos que rendeu alguns frutos. Isso. Eu queria entender agora de Rafael, o que antes do nosso trabalho juntos, o que antes da agência Ângelo faltava na Macena Parafusos, Rafael,
Queria que você desse esse feedback pra gente. Claro, dou sim. Dou com o maior prazer esse feedback, porque a Agência Ângelo, ela me deu uma ajuda muito importante. A Agência Ângelo, ela não trabalha somente com marketing, né? Ela trabalha também com gestão. Então, boa parte do que eu sei em gestão, quem me ensinou foi a Agência Ângelo, na pessoa de Ana Flávia, né, que é a responsável por essa gestão. Todo mundo que me pergunta, eu digo, rapaz, quem me ensinou foi a Agência Ângelo. Quem me ajudou foi a Agência Ângelo. Me ajudou, não nego pra ninguém. Quem chega e pergunta, sempre indico, sempre digo que você não pode ficar parado, você tem que correr atrás. Então, quem está aqui para ajudar nessa questão de você correr atrás e você aprender a uma gestão e marketing é a Agência Ângelo. Eu acho que até agora eu não conheci nenhuma outra agência que dê o suporte que a Agência Ângelo dá. Ou você consegue um suporte em gestão, ou você consegue um suporte em marketing. E a Agência Ângelo, ela dá esses dois tipos de suporte, que é o que o empreendedor mais precisa hoje em dia. Só para vocês entenderem um pouquinho, nós fizemos um trabalho de gestão até com foco na gestão de pessoas aqui da Macena Parafuso. Fizemos várias reuniões até altas horas da noite. 12 horas da noite, às vezes. 12 horas da noite. Rafael já quase cochilando, quase dormindo. E reagindo lá na reunião, dizendo, tá certo, vamos fazer isso. E nós fizemos alguns materiais, né? Manual do colaborador, nós fizemos alguns mapeamento de alguns processos, estratégia de atendimento. Além disso, o marketing também, né? Na gravação de vídeos. O marketing eu aprendi com a Agência Ângelo, que me ajudou a desabrochar nessa parte aí do marketing. Eu lembro que eu falei uma vez pra você, eu disse, cara, eu tenho vontade de fazer o vídeo, mas eu não sei o que falar. Aí ele disse, eu faço um esboço pra você. Então ele pegou, fez um esboço de como seria um vídeo e eu postei o vídeo assim, falando desse jeito. Olha, pessoal, esse aqui é o parafuso assim, parafuso francês, ele serve pra isso, isso e isso. Pronto, acabou o vídeo. Quando terminou, nós fomos fazer a reunião, ele disse, cara, muito bom, gostei de seu vídeo. Aquilo me deu uma alegria, porque eu vi que eu não estava perfeito, mas que alguém tinha gostado, que alguém viu aquela informação, que alguém, ele disse, olha, você passando essa informação, por mais que não tenha ficado perfeito, mas alguém viu e alguém entendeu. Então isso aí me ajudou muito. Então hoje eu consigo às vezes fazer algum story mostrando um produto novo que chegou ou mostrando o dia a dia da loja, porque alguém me incentivou, alguém me ensinou como fazer isso. Se você não tiver hoje quem lhe ajude nessa parte de gestão e marketing, eu tenho certeza que a Agência Ângelo, ela está capacitada para poder lhe ajudar nessa questão que é tão difícil hoje para a gente que é empreendedor. A gente consegue, Adson, a gente consegue conversar com um cliente que a gente nunca viu na vida. A gente consegue conversar com um cliente que o cara veio de São Paulo, veio do Rio de Janeiro, fala chiando. A gente consegue falar com português, com italiano, com qualquer tipo de língua a gente consegue falar, mas a gente não consegue falar dentro das câmeras. A gente consegue criar amizade com um cara que a gente nunca nem viu na vida, mas com a câmera a gente não consegue falar. Trava. Por quê? Porque isso tá dentro da gente, a gente é tímido. A gente que é empreendedor, a gente não consegue destravar tanto dessa forma. Então por isso que é muito importante uma ajuda e uma equipe especializada. É importante demais, me ajudou demais. Até hoje ajuda, né? Graças a Deus. A Agência Ângelo foi um dos pilares que, vamos dizer, me fez acordar para a vida nessa questão de marketing digital, na questão de gestão. Eu acredito que na questão de gestão, 70% da gestão da minha empresa, quem me ajudou hoje a consertar, a organizar, foi a Agência Ângelo. Você não vai se arrepender se você contratar essa equipe para poder lhe ajudar na questão de administração e marketing. Que bom, ficamos felizes com o feedback de Rafael. Não estava nem combinado isso aqui, ele falou livremente. Ele tá falando um cliente, não é qualquer um não. Esse foi o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer a você que assistiu e fique atento que nós vamos lançar outros bate-papos. Espero que nesse bate-papo você tenha aprendido muito com o Rafael. Obrigado, Rafael, pela sua contribuição. Com certeza o pessoal que está assistindo deve ter tido alguns insights aí que podem ajudar na gestão da sua empresa, na tomada de decisão, para tomar decisões melhores, mais eficazes aí no marketing, na gestão. E é isso. Show.